Fala pessoal, hoje iremos comentar sobre várias perguntas que vocês me enviaram. Será que eu irei vender as ações do Banco do Brasil após essa grande disparada na cotação? E também outras perguntas interessantes sobre os dividendos péssimos da Klabin. Será que deu ruim na BBSE com essa queda de juros, IPOs, queda da bolsa e muito mais? Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, se inscreva no canal que eu posto vídeos diários sobre notícias e investimentos. Bora lá, direto e reto. A primeira pergunta é que em breve acontecerá novamente esse novo movimento que vários IPOs deverão acontecer e o mercado já tem especulado, principalmente para 2024 e em 2025. Eu até comentei aqui, várias pessoas irão pagar caro novamente, irão entrar em IPOs e possivelmente terão um péssimo retorno. Tanto que tem vários estudos envolvendo empresas brasileiras e também no exterior que mostram que, historicamente, os IPOs não performam muito bem, principalmente olhando para o curto a médio prazo. Então, por isso, algumas pessoas gostam de esperar mais um ano, mais 2 anos, mais 3 anos, para perceber se a empresa tem entregado certa consistência no resultado, certo pagamento de proventos, se o preço está condizente ou não com o balanço que tem sido reportado, e é bem mais interessante esse ponto do que entrar diretamente no IPO, que você possui pouco histórico sobre a empresa. Além disso, outra notícia do Poder 360, 75% das empresas que fizeram IPOs em 2021 encerraram as ações do vermelho, e essa matéria foi de novembro de 2022 e tiveram empresas que caíram praticamente de 70% até 90% na cotação. Fora isso, 68% dos IPOs de 2021 entregaram uma performance pior do que o Ibovespa, e poucas empresas tiveram uma performance positiva. Então, a chance é bem maior que você obtenha um péssimo retorno se você pagar muito caro por certo ativo e ele não entregar todo esse crescimento. E vocês verão que em breve o ciclo irá se repetir, o mercado irá avisar, provavelmente eu irei falar sobre isso, mas o pessoal vai cair novamente em ações da moda, em IPOs, empresas ultra caras com grande perspectiva, entre aspas, e também essas ações premium que o mercado aceita pagar é 100 vezes lucro ou acima do que isso. E quando esse tipo de empresa frustra no quesito crescimento, normalmente o mercado bate muito na cotação. Porque sua empresa está cotada por 50 vezes o seu lucro e o lucro cai pela metade, o PL sobe para 100 vezes. Daí a empresa já está cara e se o resultado cair, esse papel ficará bem mais caro. Enquanto isso, tem várias empresas hoje que estão cotadas por um PL de 5 vezes e se o lucro cair pela metade, o PL vai para 10, o que não seria uma empresa ultra cara. E às vezes, várias empresas cotadas por múltiplos baixos são de setores mais estáveis e nem oscilam tanto o resultado. Então dificilmente acontece uma grande queda no resultado. É evidente que tem os ativos cíclicos que podem ficar momentaneamente por um PL muito baixo. Já outra pergunta que eu recebi é válido pegar o rendimento da reserva de emergência para comprar ações? E eu respondi que não, porque digamos que o seu custo de vida hoje seja de 5 mil por mês, daqui a certo tempo será de 5.500, 6 mil, 7 mil, 8 mil por mês. Então é interessante que a reserva fique aplicado em algo que entregue 100% do CDI e que essa reserva cresça ao longo do tempo. Então eu não acho interessante ficar sacando o rendimento para comprar ações. Aí bom senso com isso, que realmente é uma pergunta bem frequente. O cara cita que tem 100 mil na renda fixa, que rende aí quase 1.000 por mês de forma bruta, aí ele quer sacar esses 1.000 para comprar ações, ou seja lá, o que bem entender. Então foca, deixa a reserva parada e só utiliza para este fim se acontecer alguma coisa com você. Já outra pergunta que eu recebi, Neto, com sua experiência, geralmente no mês de janeiro a bolsa tende a ter uma baixa, e eu comentei o seguinte, que ninguém sabe a direção da bolsa. E vocês já devem ter percebido, em alguma entrevista, que vários bilionários com décadas de bolsa, 40 anos, 50 anos, 60 anos de mercado, eles falam abertamente que não sabem se a bolsa irá subir, irá cair, se irá ficar de lado. Então, se eles não sabem, quem dirá eu? Então, quem afirmar algum negócio nesse sentido, que a bolsa irá cair em janeiro, corre, porque certamente a pessoa está te iludindo, está mentindo e ninguém consegue afirmar esse ponto. E o que é que eu foco? No que importa e no que eu posso controle, eu olho para o preço e para o resultado da empresa. Além de outros pontos, dívida, perspectivas e também a política de proventos. Já outra pergunta que eu recebi, Banco do Brasil é para a vida inteira ou pensa em vender uma parte se chegar acima de R$60? Então, eu comentei o seguinte,
que cotação desses R$60 não quer dizer tanta coisa de forma isolada, e sim querá depender do resultado e da perspectiva, porque quem entrar aqui no Investor 10, que vocês podem consultar dados de empresas, o PL do banco é de 4,6 e ele ainda continua abaixo do seu valor de patrimônio. E também, se ele chegar aos 60, não ficaria cotado por um múltiplo elevado. Pelo contrário, ainda ficaria cotado abaixo da sua média histórica. Outro ponto seria, a empresa subiu para R$60, mas o lucro despencou 50%, então o PL ficaria acima do que 10 vezes e o papel ficaria caro em função do resultado e da perspectiva, o que aparentemente não tem sido o caso atual. Ou seja, cotação por cotação não quer dizer tanta coisa e temos que comparar em relação a alguma coisa, e eu olho bastante para o resultado, múltiplos e também o provento esperado. Então, nessa faixa desses R$60, certamente eu não venderia o papel. Outro ponto, para vocês terem noção, lá naquela euforia da bolsa, em 2007, o banco chegou a ser cotado por 3 vezes o seu valor de patrimônio. Se o mercado pagasse 3 vezes o valor patrimonial, é só pegar 3 vezes 57,82, que é o valor patrimonial por ação. Então, de forma comparativa, naquele pico da bolsa, em 2007, o banco hoje estaria cotado aos R$170. Então, só para vocês terem noção de como a bolsa brasileira estava cara em 2007. E não foi só no Banco do Brasil, e sim, diversos ativos estavam cotados por múltiplos muito elevados. E ainda tem aquele outro ponto, vai que sobe para R$60 e o banco continua subindo para 65, 70, 80, R$100. Não estou afirmando que isso irá acontecer, que ninguém tem bola de cristal, mas eu vi muitas pessoas que venderam o banco quando ele subiu dos 27 para os 33, depois venderam aos 35, aos 40 e perderam essa alta na cotação. E, infelizmente, ninguém sabe se irá continuar subindo ou não. Então, cuidado, e realmente é impressionante, sempre que vendemos alguma ação, esse papel acaba subindo bastante. E ainda tem aquele outro ponto, quando vendemos um ativo, ele acaba subindo e compramos outra empresa que acaba caindo na cotação. Então, realmente é impressionante a renda variável. Já outra pergunta que eu recebi, se a Selic cair para 5 a 6%, quanto o lucro da BBSE poderá cair? E isso aqui é dados públicos, os executivos da empresa já destacaram em cálculo de resultados, e a estimativa da própria empresa é que para cada queda de 1 ponto percentual na taxa Selic, e o que seria isso? 1 ponto percentual, digamos que aí de 13% para 12% na taxa Selic. Então tivemos uma queda de 1 ponto percentual. Então, se tivermos uma queda aí de 12% para 6%, teríamos um impacto de 600 milhões no lucro da empresa. E esse ponto representaria menos de 10% do lucro inteiro da BBSE. Então, cuidado com as narrativas. A empresa sim poderia ser impactada no resultado financeiro, mas não seria tanta coisa do resultado total da empresa. Na prática, temos que acompanhar que ninguém consegue afirmar nada se de fato irá acontecer essa queda ou não. Outra pergunta que também é bem frequente, a BBSE possui contratos com o Banco do Brasil e também com outras empresas privadas, e a pergunta foi a seguinte: qual a chance da BBSE não ter o contrato renovado com o Banco do Brasil? E eu comentei o seguinte: você daria um tiro no seu próprio pé? Certamente que não, até porque o Banco do Brasil possui quase 70% das ações da BB Seguridade. Então, qual seria o motivo dele mesmo acabar se prejudicando? Até porque uma parte relevante do resultado do banco vem da sua seguradora, que é altamente rentável. E na foto atual, o Banco do Brasil possui 66,25% de todas as ações da BBSE, sendo que a empresa pretende recomprar até 10% do total de ações em circulação, o que acarretaria no crescimento da participação do Banco do Brasil e também dos sócios da empresa que não irão vender a sua participação. Já outra pergunta que eu recebi, bem interessante: investimentos da Klabin devem diminuir o provento no curto a médio prazo? E, por exemplo, os analistas do Itaú BBA destacam que sim, que o resultado e o provento deverá cair para 2024. Eu comentei, mais além, olhando para o histórico, o provento da Klabin sempre foi muito baixo e até hoje eu não entendo essa tara pela empresa, porque raramente eles pagaram acima do que 6%. E uma reflexão, não tenho aquele bola de cristal, não quero ser o dono da verdade. Será que não existe coisa melhor para gerar renda passiva ou que o preço não está atrativo para gerar um provento interessante? Então, uma reflexão aí para quem for sócio da empresa ou se pretende colocar em carteira. E só para vocês terem noção,
em 10 anos apenas em 2018 e em 2022 que a Klabin pagou acima do que 6%. Fora isso, na maioria dos anos o provento ficou na faixa de 3 a 4%. Cuidado, que é a melhor pagadora da bolsa, etc. Na prática, isso não aconteceu e em poucos anos o provento foi atrativo. Porém, temos aqui o segundo ponto, que é muito importante. Em uma ótica geral, o dividend yield é calculado, pega o provento dos últimos 12 meses e divide pela cotação atual. Então, na foto atual, o dividend yield da Klabin é de 5,8%. Porém, tem outro contexto bastante conhecido, o dividend yield em função do seu preço médio de compra, que é a mesma coisa, pega o dividendo pago para a ação e divide pelo preço médio de compra. Porque esse dividend yield da Klabin atual, de 5,8%, está relacionado em função da cotação atual, de 4,25%, e pode ser muito diferente do seu preço médio de compra, principalmente para quem possui vários anos de bolsa. E só para vocês terem noção, esse é o gráfico da Klabin em tela que você pagaria pelo papel. Então, quem pegou a Klabin lá em 2008, 2009, deve ter pago abaixo de R$1 para ação, isso a cotação em tela. E quem pegou lá para 2014 até 2019, as cotações ficaram na faixa de R$2,50 a R$3 para ação, o que foi uma cotação muito frequente para não pegar algum fundo aqui. Com isso, qual seria o racional? Quem possui a Klabin há bastante tempo se aproveitou daqueles preços de R$2,50 a R$3, que foi algo bem frequente, não é nada fora da curva, e nos últimos 12 meses a empresa pagou quase 25 centavos por cada Klabin 4. Então, para quem possui um preço médio de R$3, o seu dividend yield é de 8,2% de forma bruta, o que é de forma bem maior do que o provento atual. Ou seja, quem aproveitou essas quedas que aconteceram durante vários períodos, hoje possui um dividend yield atrativo acima do que 6% e ainda teve essa apreciação na cotação, fora o reinvestimento do provento que a empresa pagou. Daí, o resumo disso aqui, que vale para qualquer empresa, é apenas um exemplo, só conseguiu um bom yield na Klabin para quem comprou quando a empresa estava literalmente largada pelo mercado. Fora isso, o dividend yield da empresa foi péssimo e não se sinta ofendido, isso aqui são dados que aconteceu com a empresa com proventos aí de 3 a 4%. Ou seja, quem pagou caro possui um péssimo yield e ainda teve uma performance de baixa para moderada. E quem se aproveitou das quedas possui um bom yield e teve essa apreciação na cotação. E esse racional é válido para qualquer empresa. E por fim, a última pergunta, que é muito frequente: por que certa ação está caindo? Qual o motivo? Aconteceu alguma coisa? E vocês têm que ficar calmos, têm que ter paciência. Isso faz parte da renda variável e na maioria das vezes não aconteceu nada com a empresa. É apenas uma oscilação normal de 2%, 3%. E, digo mais, olhe o histórico do retorno do Ibovespa de 97 até 2023. Já essa coluna em vermelho foi a pior queda que aconteceu durante cada ano. Ou seja, até em 1999, que o Ibov subiu 151%, o Ibovespa teve uma queda máxima de 31% durante aquele ano. Fora isso, outros anos, de 2003 até 2007, onde a bolsa subiu ano após ano, de forma consecutiva. Naquele ano, a bolsa caiu 18%, 27%, quase 19%, 21%, 17%. Ou seja, a bolsa sobe literalmente caindo. Aí você tem que ter paciência e persistir na sua estratégia, porque faz parte do jogo essas quedas aí frequentes de 20% a 30%. E o resumo dessa história é o seguinte: não dá para investir em renda variável se você ficar preocupado com essas oscilações, às vezes até pequenas, de 3%, 5%. E digo mais, se você não aguenta ver o seu portfólio cair 20%, então não adianta investir na renda variável. Porque certamente, quando acontecer uma queda dessa, de 20%, você vai se desesperar e vai acabar vendendo no fundo. Então, nesse cenário, se você quer ter renda variável, é melhor reduzir a sua exposição na sua carteira. Fora isso, vimos que isso aqui é uma queda extremamente frequente, de 20%, 30%, ou seja, é algo muito normal de 97 até 2023. E perceba o seguinte: quem se aproveitou dessas quedas, comprou boas empresas, historicamente acabou tendo uma performance diferenciada em relação ao mercado. Então, quem possui estômago e uma boa estratégia pode acabar ganhando bastante dinheiro. Porém, em renda variável, não tem como garantir isso e você tem que ter visão de médio a longo prazo. Então, pessoal, comentamos aí sobre diversas perguntas que vocês me enviaram.
fiquem à vontade para comentar aqui abaixo alguma dúvida ou sugestão de vídeo, que certamente eu posso gravar outro vídeo respondendo a sua pergunta. E também deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, e caso você queira apoiar o canal sendo membro, é só clicar em Seja Membro ou no link aqui abaixo, e sendo membro vocês terão acesso a vários conteúdos educativos em vídeo que você irá aprender a investir melhor, principalmente para gerar renda passiva, tem postagem em texto, tem planilhas para auxiliar, tem a nossa comunidade para você tirar suas dúvidas e muito mais. E aqui é o único canal que cita isso. Se você não gostar, clica nessa foto e depois em compras e assinaturas e cancela em um clique com zero enrolação. Então, você só pagará um mês que quiser, se não gostar, cancela, e se gostar, continua firme, aprendendo bastante. E também, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu assessor, que é parceiro do canal, na descrição do vídeo. E a corretora do BTG é uma das mais completas do país, raramente travou, tem vários produtos. Você pode também conseguir o cartão Black do BTG, e só esse cartão dá 4 acessos à sala VIP, que se você fosse pagar, iriam dar cerca de R$ 800 por ano. E eu pago 0 de anuidade, fora outros benefícios no cartão. Então, para quem viaja e gosta dessa parte de pontuação e outros benefícios, vale muito a pena. Então, se você possui interesse, link aqui abaixo para migrar para o BTG. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.